Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Elisângela, do canal Vlogs da Elis. Gente, nosso vídeo de hoje eu considero ser um vídeo assim bem especial, né? Hoje eu completo 47 anos, hoje é 8 de novembro, né? E quero falar um pouquinho com vocês, né, desses meus 47 anos de vida, né? Porque vocês podem ver que hoje eu nem estou assim, sabe? Não me maquiei, não arrumei meu cabelo uau, né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui neste vídeo, né? Das coisas que hoje realmente me importam e aquilo que para mim não tem mais importância, né? Não faz mais diferença, mesmo que as pessoas de repente critiquem, igual eu já recebi críticas, né, aqui no canal sobre o meu cabelo, né? E que hoje, aos 47 anos, né, isso para mim já não importa mais. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, desses meus 47 anos, né? Então hoje é um dia que é especial sim, porque todos os anos que Deus vai, né, acrescentando na nossa vida, a gente vai adquirindo aí mais experiências, né? Gente, eu quero convidar, né, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para você não perder nenhuma novidade, deixa aquele joinha se você gostar, tá bom? E agora bora conversar um pouquinho, né? Para algumas pessoas, né, conforme a idade vai aparecendo, vai chegando, né, bate um certo desespero. Mas para mim, graças a Deus, está acontecendo assim de uma forma muito natural, né? Eu me sinto bem, né, aos 47 anos, apesar de ter alguns probleminhas aí já de saúde, né? Problemas que realmente são coisas de mulheres, né? Tô entrando naquela fase assim, já querendo um pezinho na menopausa. Tenho miomas, né? Que isso me acarreta aí alguns desconfortos muito grandes, mas o assunto hoje não é esse, né? O que eu quero conversar com vocês, que esse vídeo ele vai abranger, eu acredito que vai abranger várias pessoas. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que ao passar do tempo, né, a gente não, muitas coisas que antes, né, a gente dava muita importância, hoje a gente já começa a enxergar de uma outra forma, né? A gente passa a ser um pouco mais seletivo, sim, né? Antigamente eu lembro de episódios de quando eu era criança, né? Eu tinha uma menina que eu tinha, sei lá, uns 5 6 anos ali, 7 anos, não sei. Essa menina ela era um ano mais velha que eu e eu morava, igual eu já contei pra vocês aqui, que eu já morei na favela, né? Eu morava na favela. E essa menina, ela era neta de uma senhora que morava lá na favela, né? E às vezes ela vinha final de semana e a gente, né, começou a ter bastante amizade. E eu me apeguei tanto àquela menina que quando ela ia lá na casa da avó, que ela não ia me ver, gente, aquilo pra mim era o fim. Eu cheguei, na época, né, nós éramos católicos, eu cheguei a acender vela pra poder aquela menina ir na minha casa, né, pra gente poder brincar. Olha o desespero da necessidade de você ter atenção. Né? E hoje, aos 47 anos, porque muita gente pode falar assim, poxa, mas hoje você tem 47 anos, seria até ridículo, né? Você, de repente, fazer esse tipo de papelão. Mas acreditem, existem pessoas que elas têm muita carência de atenção, sim. Né? E elas necessitam que tenha alguém ali o tempo todo para poder tá ali conversando, ter atenção daquela pessoa. Tem pessoa que faz de tudo para ter atenção de alguém, né? E hoje, nessa minha idade, eu não faço questão disso, né? Eu sei que as pessoas que elas me amam, pessoas que estão do meu lado, elas não vão fazer esse tipo de jogo, né? Porque muitas das vezes é até um jogo que as pessoas fazem, né? Para ver a sua reação, para ver como que você reage em relação àquilo, né? E hoje eu já não ligo mais, né? Pra mim tanto faz. A pessoa fala, ai, você, o seu cabelo tá feio, nossa, você, você tá gorda, nossa, você tá velha. Gente, isso pra mim é irrelevante, não me atinge realmente nada. Né, assim, porque você começa a observar muitas coisas, a vida das pessoas, normalmente as pessoas que elas ficam querendo te atacar o tempo todo, são pessoas que realmente às vezes eu tenho até dó, porque são pessoas muito amarguradas, com muitos problemas na vida. Não que a gente não tenha, né, problemas, a gente sempre, todo mundo sempre vai ter, com dinheiro, sem dinheiro, enfim, sempre nós teremos aí as nossas fadigas do dia a dia. Mas a maturidade, né, para alguns realmente a idade ela vai trazer essa maturidade, e para outros ela vai levar a vida toda e ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir amadurecer que certas coisas não são necessárias na vida dela.
Tem pessoas que elas fazem questão de ter amizade, mesmo que sejam tóxicas, né? Que tenham relacionamentos tóxicos, né? E hoje eu consigo enxergar mais, né? Realmente as pessoas que me amam, que estão do meu lado, pessoas que eu posso confiar, né? São pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, pouquíssimas que a gente consegue contar nos dedos, né? Quem são realmente as pessoas que estão ali do nosso lado, né? Eu tento passar isso para os meus filhos hoje, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E eu já tenho uma filha casada, inclusive você vovó, né? Mas eu tento falar isso para os meus filhos que a gente não tem que se importar com certas coisas na vida, né? E o que eu quis trazer esse vídeo hoje para vocês, porque às vezes você fica preocupado, poxa, eu tô ficando velho, não fiz isso, não fiz aquilo. Gente, calma, né? As coisas elas irão acontecer no tempo certo, para alguns é mais cedo, para alguns mais tarde, né? Mas as coisas elas vão acontecendo. Claro que tem coisas que a gente tem que ter iniciativa sim, que a gente tem que parar, respirar, pensar, não ficar tomando decisões precipitadas, né? Que isso acaba também atrasando o nosso processo de coisas que de repente aconteceriam logo, né? Eu vou falar por mim mesmo, porque muitas coisas que eu agia, né, no passado, coisas que eu não tinha muito entendimento, se hoje, né, se fosse hoje, né, que às vezes a gente fica assim, poxa vida, se aquilo do passado fosse hoje, faria diferente. Mas já passou, então não adianta a gente ficar sofrendo. Vamos parar, pensar agora e já criar estratégias, né, para a gente poder mudar coisas que a gente precisa mudar, para a gente poder, coisas que a gente tem desejo de realizar na nossa vida. Nunca é tarde para nada, gente, nunca é tarde. A idade, ela é simplesmente um fator da vida de todo mundo, mas não é porque você já tá aí com 45, 50 anos, 60 anos que você vai falar assim, poxa, não vou fazer tal coisa porque eu já tô velho, velha para isso. Não pensem assim de forma alguma. Você quer fazer? Faça. Quer estudar? Estude. Quero trocar de emprego? Troca. Né? Eu falei para vocês aí em alguns vídeos, o ano passado eu troquei, eu trabalhava há quase 11 anos na saúde, né? Alguns anos atrás eu fiz uma faculdade de pedagogia, que foi uma realização, né, que eu entrei na faculdade com 36 anos, então foi uma realização, mesmo que eu nunca atuasse na área, eu já seria muito grata e satisfeita, porque hoje, né, porque era algo que eu queria muito. Mas o ano passado eu resolvi trocar, né, sair da saúde, vim assumir a educação, que não é fácil, gente, né, não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu quis, né, eu quis me permitir esse tipo, né, de experiência. Então eu acho que a gente precisa se permitir muitas das vezes, né, esse tipo de experiência. Uma outra coisa que hoje eu aprendi muito também, que hoje eu exercito mais na minha vida, que eu acho que todo mundo deveria, né, exercitar, é a gratidão, gente. Eu acho que a gente precisa ser mais grato, né? A gente precisa reclamar menos e ser mais grato por tudo, porque o fato de você acordar todos os dias, né, é Deus te dando uma oportunidade, né, todos os dias ali, todos os dias nós temos novas oportunidades, todos os dias são novas chances na nossa vida, né, que a gente pode estar fazendo diferente, né, para nós e para outras pessoas também. Então a gente precisa exercitar a gratidão, né? Eu acho que quando a gente começa exercitando a gratidão, ela é muito importante, isso independente de qualquer religião, né? Porque fala, ah, mas não, isso é independente de religião, nós temos que ser grato, né? A gratidão, ela faz bem para nossa mente, ela faz bem para dentro do nosso coração. Quando eu falo da gratidão, né, que eu sou grata a Deus por tudo, né, você olha para trás, você vê tudo aquilo que você já passou e aonde você está hoje, né, e você vê que, né, Deus foi te dando entendimento, sabedoria, você foi buscando, você não se acomodou. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, né, que eu tenho passado até aqui, tanto pelas coisas boas, coisas ruins, porque as coisas ruins também elas nos dão experiência, né, de a gente de repente não fazer mais aquilo, né, tem que fazer de formas diferentes. Então, eu acho que nós temos que ter, assim, a gratidão, exercitar ela todos os dias da nossa vida. Então, esse é um dos fatores também que hoje, aos 47 anos, eu exercito mais na minha vida, né? Exercito muito mais isso na minha vida, a gratidão. E as escolhas, né? Hoje eu, né, eu consigo saber escolher, né? A gente tem o poder da escolha, a gente sempre teve, mas hoje eu consigo ter um pouco mais de maturidade nas minhas escolhas. Então é isso, gente, porque eu quis trazer um pouquinho para vocês aí como que está sendo aí meus 47 anos, né? Faltam 3 anos aí para eu chegar no meio século de vida, se assim Deus permitir, né? E aí, bora cuidar da nossa saúde, né? Isso aí é o que eu vou falar agora para vocês, é uma coisa que eu vou procrastinando, sim,
né? Eu começo ali naquela animação toda, depois eu dou uma relaxada, mas é importante, gente. Tem coisas que a gente precisa fazer na vida da gente, não é porque a gente quer ou não quer, é porque é necessário mesmo. Né, e eu sei disso, mesmo eu falando para vocês hoje, né, isso, e eu não fazendo, eu sei disso, e eu não vou falar para vocês ao contrário disso, né, então, que isso também possa, né, fazer parte da nossa vida, a gente consiga compreender e ter forças realmente ali, uma disciplina para a gente conseguir também ter uma longevidade aí, né, melhor, uma qualidade de vida, né, nos nossos próximos anos. Então é isso, hoje eu quis conversar só um pouquinho com vocês como está sendo aí a minha sensação dos meus 47 anos, então é uma sensação de gratidão, né, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até o dia de hoje. Eu já fui uma pessoa muito religiosa, né, isso a gente pode conversar em outro vídeo, né, já fui de uma determinada denominação durante muitos anos e hoje fazem 2 anos, né, que eu não estou mais e eu acredito que eu consigo exercitar mais, né, a gratidão, exercitar mais Deus na minha vida, né? Isso não é um caso para a gente estar conversando isso agora, né? Também não tem muito a ver, talvez não tenha a ver sim com a maturidade também, porque quando a gente é jovem, as pessoas elas parecem que conseguem empurrar, né, de goela abaixo e a gente não consegue ter aquele discernimento. Mas quando a gente vai chegando a uma certa idade da vida, a gente fala, opa, não, calma. Isso serve, isso não serve. Então, isso também, né, ajuda na nossa maturidade aí, que a idade ela traz pra gente. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, né? E a gente vai conversando mais sobre isso. Se vocês querem que a gente converse mais sobre isso, deixa aí, vamos conversar, que com certeza eu vou trazer mais vídeos também, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!